Pronto, voltemos aí para a nossa aula. Terminamos a classificação das nossas penas, né? Artigo 32, o que nós temos lá de pena? Restritiva de direitos, privativa de liberdade e multa. Falamos sobre as permissivas e as proibitivas dentro da nossa Constituição Federal. Falamos lá do nosso artigo 5º, inciso 46 e 47. As permissivas são explicativas, é um rol explicativo. Significa que o legislador, dentro do nosso Código Penal, pode arrumar outras penas. Sim, pode, desde que não seja as do inciso 47, que são as proibitivas. São as proibidas, que nós não podemos ter no Brasil, tanto por conta da nossa Constituição, bem como por conta da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, o Tratado de Direitos Humanos, que nós somos signatários. Então, banimento, cruel, pena perpétua, nada disso pode ter, mesmo que o legislador venha aplicar. E aí, se vocês se recordam, quando vocês estudaram Direito Penal 1, vocês vão falar, professor, e o Direito Penal do Inimigo? Lá não existe uma penalização diferenciada. Lá para o Direito Penal do Inimigo, ele não traz exatamente ali o Gunther Jacobs, ele não fala exatamente que nós temos que tratar ele como inimigo e colocar umas penas desproporcionais, penas diferenciadas, mas é quando nós temos aí o direito penal do inimigo. Há uma exceção para a aplicabilidade do direito penal do inimigo. Aqui no Brasil nós temos algum exemplo da aplicabilidade do direito penal do inimigo? Sim ou não? Ah, professor, não tem terroristas, né? Mas nós temos alguns aí que nós temos a aplicabilidade do direito penal do inimigo. O que vocês recordam aí com o direito penal do inimigo? Que nós temos aplicabilidade no Brasil? Aqueles dois lá que adentraram na escola lá, professora? Não. Mataram? Não? Não. O nosso direito penal é muito garantista, né? Então, o nosso direito penal mesmo, ele protege ao extremo ao réu. Mas nós temos aí a aplicabilidade de um exemplo do direito penal do inimigo, que é o regime prisional diferenciado, né? O RDD? O RDD. Então, o RDD, alguns doutrinadores entendem que seria um exemplo aqui no Brasil do direito penal do inimigo. Tá bom? Voltando para as nossas teorias aí, já falamos sobre as nossas classificações, falamos sobre vamos fazer uma retrospectiva para vocês lembrarem o que nós já falamos hoje. Primeira coisa, quando eu cheguei, o que eu falei? As teorias da pena, falamos sobre a teoria absoluta, falamos sobre a teoria relativa e sobre a teoria mista, que nós adotamos aqui no Brasil, a teoria mista, prevenção, né? Lembrem sempre lá, prevenção e a punição, lembre-se. E começamos a combinação das penas, combinação da pena é a aplicação da pena, o juiz que vai aplicar lá o caso concreto. E aí nós falamos que a pena vai ser sempre aplicada ali de acordo com o nosso preceito secundário do nosso artigo, nos nossos crimes em espécie, vai trazendo lá exatamente como é que o juiz vai aplicar. Se eu tiver só no meu preceito secundário a pena, significa que o juiz só pode aplicar ela isoladamente, ela sozinha, como lá o nosso exemplo do artigo 121. Pena de 6 a 20 anos, só pode aplicar o que está escrito. Se tiver alternativa, como lá o furto, posso aplicar, alternativa não, cumulativa. Nós vamos aplicar o quê? A pena descrita no preceito secundário, mas a multa. Alternativa, o juiz pode aplicar uma ou a outra. Ele pode aplicar a pena de detenção ou reclusão, ali de 1 a 3 anos, de 1 a 4, ou a multa. Então, ele pode aplicar só a multa? Pode. E a paralela, conforme o artigo 235 aí, que ele pode, se você cometer só o caput, ele vai aplicar a pena embaixo, o preceito secundário que vem embaixo. Se você cometeu o parágrafo 1º, ele vai aplicar a detenção ou a reclusão, ok? E agora, nós falamos sobre as espécies de pena que nós temos, que vocês já decoraram o artigo 32 de tanto que eu falei. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as teorias. Teorias da janela quebrada.
Por que é importante que a gente saiba exatamente a teoria das janelas quebradas? Porque ela cai bastante aqui em concurso e a gente precisa entender um pouquinho do nosso criminoso. Voltando lá um pouquinho para a criminologia. Aqui foi uma experiência feita nos Estados Unidos. Se vocês observarem, dentro do nosso direito penal, as teorias que nós sempre estudamos com relação ao direito penal e ao processo penal são teorias americanas, porque os americanos eles são muito bons em investigação. Mas em direito penal aqui, o conteúdo mesmo, o nosso código, o direito em si, o crime em si, eles não têm muita aplicabilidade. Por quê? Porque lá eles têm muita... Quem assiste aí aquela série The Suits, né? Que é os advogados de terno. Se vocês já assistiram, vocês vão ver que exatamente como funciona lá nos Estados Unidos o Poder Judiciário. Lá pode ser feito praticamente tudo fora do fórum, fora do tribunal, fora do judiciário. Há sempre acordos. Aqui seria para nós o nosso acordo de cooperação. Seria sempre feito pelo Ministério Público. Então, o Poder Judiciário vai intervir em alguns casos. Se o promotor não concorda, aí sim vai para a parte judicial. Senão, só fica no acordo de não percussão, de não ingresso aqui com ação penal. Então, é diferente aqui do nosso sistema. Então, essa teoria foi feita exatamente para verificar a finalidade aqui era do pesquisador, do Philip. Ele queria saber se o crime está sempre voltado para a classe pobre, né? Ou se a classe rica também comete crime, e ele queria analisar o porquê do cometimento do crime, para trazer exatamente a punição para dentro aqui do nosso direito penal e a aplicação da nossa pena. Então, o que ele fez? Ele pegou um carro, colocou em uma região lá de Nova York, numa região pobre, o carro lá. E, tempo depois, chegou lá, o carro estava todo depredado, todo detonado, não tinha nada, só tinha a carcaça do carro, o resto tinham levado tudo. Aí ele falou assim, opa, então tem tudo a ver mesmo. E tinha deixado outro em outra cidade, em Palo Alto, numa região rica da Califórnia, e lá o carro estava intacto. O carro tinha permanecido da mesma forma. Aí ele falou, realmente, o crime está relacionado com a pobreza. Mas um outro pesquisador, ele não acreditou muito. Ele foi simplesmente e quebrou a janela do carro, que estava na região rica. Então, por isso que ela chama a teoria da janela quebrada. Depois que ele quebrou a janela, o carro foi, tempos depois eles voltam, o carro foi todo saqueado. Aí ele falou, opa, então não é só a região pobre que comete delitos. A classe alta também. O que diferenciou? A sensação de impunidade, aquela sensação de abandono. O carro está com a janela quebrada, ele está abandonado, e com essa sensação, a população foi e cometeu o delito de furto, de levar tudo que tinha dentro do carro, bem como lá no outro não tinha a janela quebrada, né? Na região pobre. Mas também saquearam o carro. Qual a conclusão, então, que eles chegaram com relação a isso? Se eu, Estado, não boto a sensação de que você está sendo vigiado a todo tempo para que você não cometa delitos, a população vai cometer o delito. Aí vocês vão falar, professor, mas isso a gente está voltando lá um pouquinho para a política criminal. Mas é realmente, e vocês sabem disso, se vocês têm, igual eu sempre falo, se tem aqui no centro de Taguatinga, ali se você não tem polícia, se tem um monte de gente ali furtando celular, né? Se não vem uma polícia de ostentação para ficar ali fiscalizando o tempo todo, essa sensação mesmo. Eu posso furtar mesmo, porque quem está com medo é a população, é a população que deixa às vezes de passar, que não vai passando sozinho. Então, é essa sensação
que eles foram buscar aqui com essas duas experiências que eles fizeram. A mesma nós vamos ter, bem semelhante, com a dos testículos espedaçados, né? O Bricklin Ball Theory, que é a teoria dos testículos espedaçados. Essa, como dizem os meninos, professor, até o nome já me doeu. Mas é exatamente essa sensação de estar quebrando que eles buscaram com essa pesquisa. O que eles buscaram analisar com essa teoria? Que aonde a gente tem um policial ou uma grande fiscalização dos nossos órgãos de segurança, diminui a impunidade. Ou se a polícia sempre está investigando, vai intimidar aquele delinquente de ficar nessa cidade cometendo esse tipo de delito. Como os bancos. O grupo que sai armado aqui roubando bancos. Se ele consegue roubar um banco aqui em Taguatinga, depois ele consegue um na Ceilândia, ele consegue um em Braslândia e vai assim conseguindo, ele fala assim, opa, fiscalização aqui é zero, eu posso continuar. Mas se na primeira tentativa, quando ele chegar para assaltar o banco, aqui em Taguatinga, já tiver uma polícia, porque a polícia já estava investigando ele, o que ele vai fazer? Opa, aqui não dá mais para mim continuar assaltando o banco, eu vou ter que mudar de região ou de estado. Essa é a sensação que eles, com a pesquisa dos testículos quebrados aqui, espedaçados, conseguiram analisar na prática dentro das cidades dos Estados Unidos. E isso a gente utiliza aqui sim para a nossa aplicação da pena, para mostrar que o nosso direito penal tem que ter a todo tempo uma grande fiscalização do Estado. Se o Estado não está de olho, a população vai cometer ilícitos penais. Então, nós vamos precisar utilizar a nossa tipificação e a nossa aplicação aqui da pena. Tranquilos? Entenderam? Posso pedir para vocês explicarem? Entendi. Paralelo a isso, todo mundo já está, ó, expert. Paralelo a isso, nós vamos ter o abolicionismo penal. O abolicionismo penal já vem aqui, ó, contra todos. Lembra quando vocês estudaram as escolas penais aí na teoria do crime, vocês estudaram as escolas, né? A escola clássica, e foram estudando todas elas aí. É o que eu espero. Senão, vocês vão dar uma lidinha lá nas escolas de volta. O abolicionismo penal é exatamente, lembra lá da teoria do Zaffaroni? É a mesma sensação. É a sensação de que o direito penal, ele não tem essa eficácia que a gente acha que tem. Quando vocês vão ver as estatísticas, aí vocês vão falar assim, professora, concordo com o abolicionismo penal, porque quando a gente verifica na estatística assim, de 20 inquéritos que a polícia apura, tem lá, ele encaminha 20. O Ministério Público oferece denúncia contra 10. Dos 10, 2 é condenado. Então, se a gente for trazer isso para a nossa prática, na visão, é claro, aqui do abolicionismo penal, o direito penal não está tendo a eficácia a qual ele diz que tem, que eu, Estado, venho para te punir, eu, Estado, estou te fiscalizando. Se você não está cumprindo, eu vou te aplicar uma pena. E essa pena não está intimidando os nossos delinquentes. Aí vocês vão falar, professora, mas se a gente for analisar isso na prática, está quase sendo isso. Porque a resposta do Estado está sendo muito lenta e eu continuo aqui vendo vários delinquentes cometendo delitos. Mas imagina se a gente não tivesse. Eu acho que seria muito pior. Né? Então, a gente, mesmo que a gente tenha aqui essa sensação de impunidade do Estado, nós sempre temos que fazer alguma coisa para melhorar. Nós temos que começar a fazer com nós mesmos. Né? E aí vocês vão lembrar das cifras negras, que é o abolicionismo penal, ele traz aqui da criminologia as cifras negras, que lá nas cifras negras é o quê?
é aquilo que você não tem, não chega nem ao conhecimento do Estado. São aqueles crimes que o Estado nem sabe, porque você fala assim, furtou meu celular, eu nem vou na delegacia porque eu não quero ir lá registrar o boletim de ocorrência. Hoje nós já temos a facilidade. O boletim de ocorrência é online. Você entra lá, preenche, coloca o e-mail. Como diz meu aluno ontem, professora, tem muita facilidade agora para a gente encontrar os celulares. Por isso tem diminuído o índice de furto de celular. Porque eu consigo bloquear o e-mail. Se alguém compra o celular, o e-mail é localizado assim que for ativado qualquer chip, a não ser que a pessoa vá desmontar para vender peças, que hoje nem se compensa tanto assim. Então, já tem algumas ferramentas que vêm ajudar nesse sentido. Mas tem outras pessoas que furtam roda dos carros, que às vezes nem vai na delegacia, porque não quer passar por esse papel de alforo, ou às vezes alguém que recebe ameaça, eu vou lá, vou fazer o boletim de ocorrência, depois eu vou ver a pessoa ainda vai continuar me ameaçando, ainda vai querer me matar, eu não vou mexer com isso. Então, é exatamente esse exemplo que os defensores do abolicionismo penal trazem, tá? Mas não é entendimento majoritário. Nós, no Brasil, não temos nenhum doutrinador que adere a esse abolicionismo penal, tá? Isso é só para vocês saberem, para vocês discorrerem aí com relação a questões de concurso. Mesmo porque o garantismo penal aí do Ferrajoli, que vocês copiaram, os 10 axiomas, ele mesmo fala que o nosso direito penal é uma utopia, né? Ele é o que mais vem defendendo aqui o direito penal, a aplicação da pena, mas que, por outro lado, ele fala que realmente o nosso direito penal, desde muito tempo, imagina Ferrajoli de quanto tempo ele é, e ainda assim, hoje, o nosso direito penal ainda é uma utopia. A gente ainda não consegue penalizar todos os crimes, sem contar a criatividade dos nossos delinquentes. A nossa normatização sempre está um passo atrás, sem contar que o nosso legislativo sempre faz o quê? Cria normatizações de forma que venha causando comoção, grande repercussão. Aí ele vai e legisla. Então, isso vai acabando inflando a nossa criminalização, mas, ao mesmo tempo, causa descrédito na sociedade, em cumprir tanta normatização. Tranquilos aí? Ninguém falou nada, eu vou embora agora. Vamos lembrar um pouquinho, então, das cifras. Vamos recordar aí, quando vocês estudaram a criminologia lá no Direito Penal 1, cifras negras, sempre está caindo isso aí em concursos também, tá? A OAB cobra, de vez em quando, sempre está caindo uma questãozinha como as cifras. As cifras negras, aquelas que não chegam ao conhecimento. A mais falada, que é a cifra dourada, a cifra dos colarinhos brancos, que são os políticos, os grandes empresários, as cifras verdes, que são os crimes ambientais, aqueles ali, os desmatamento, a venda de animais que são estimação ou que são extinção. As cifras cinzas, que é aqueles que são solucionados dentro do ambiente policial, aqueles que você vai lá, chega lá, vocês entram num acordo, resolvem lá mesmo, pode ser injúria, pode ser lesão corporal leve, chega lá, perdoa o outro, tá bom, pediu desculpa, ninguém registra o boletim de ocorrência. Hoje nós já temos as cifras rosas, que é os crimes que envolvem aqui a homofobia, você ficar aí criticando, fazendo bullying, difamando aqueles que se sentem prejudicados, é claro, é uma repugnação ao homossexual. As cifras amarelas, que são aqueles praticados das violências com policiais, os policiais aqui praticando essa violência, que você não denuncia na corregedoria, porque você acaba ficando com medo do policial. Tranquilos? Vamos falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa? E aí eu vou passar atividades para vocês acordarem. Espero que vocês não tenham me abandonado aí. A justiça restaurativa, eu já falei bastante sobre ela, que é exatamente a função da retribuição.
de tentar chegar a um acordo, de buscar aqui uma reparação, às vezes só dos danos na questão financeira. Aí você conversar, entender o porquê daquele delito que foi cometido, também é uma forma de justiça restaurativa. Sem contar os que eu já expliquei para vocês como solução aqui dentro da parte privada, né, da sociedade em si, das comunidades. E aí, a aplicação da nossa pena. Como é que nós vamos aqui no Brasil aplicar a pena? Primeiro, qual é o princípio que nós mais vamos utilizar dentro da nossa teoria da pena? O princípio da individualização da pena. Vocês estudaram lá que a pena nunca vai passar do condenado, né? Lembram daquele princípio que vocês estudaram aí em Direito Penal 1. Então, isso significa o quê? Ah, professora, se eu fui condenado a 10 anos de prisão e eu morrer, os 5 anos que ficaram faltando não vai passar para minha família. Aí alguns vão falar assim, ué, professora, mas lá eu li algum lugar que tem assim, que vai pegar os bens ali, mas para reparação de danos. A reparação de danos, mesmo que o réu tenha falecido, ainda fica responsável por pagar ali o que ele tem de herança. Mas também só com relação ao que é disponível para ele, só o seu quinhão. Não vai ultrapassar ali para os demais. Só fica com relação ao quinhão dele. Vamos imaginar que ele recebeu uma herança aí e ele receba 10 mil e ele deva de indenização 100 mil. O restante eu posso pegar dos outros? Não. Então, eu só vou receber os 10 mil. A pena sempre vai morrer com ele. Então, se ele cumpriu 1 ano ou não cumpriu, extinta a punibilidade, acabou, não se pode cobrar mais nada para ninguém. E a individualização também. Se nós temos 3, 4 réis aqui dentro do nosso processo penal, né, autores aí do nosso delito, como é que eu, juiz, vou fazer a dosimetria da pena? Como é que eu, juiz, vou aplicar? Eu aplico a pena de 5 anos para todo mundo? Não. O juiz tem que exatamente fazer a dosimetria para cada um deles. Esse é um princípio também garantido pelo nosso Código Penal, o princípio da individualização. Ah, professor, e se o juiz então fizer lá uma sentença e fazer a dosimetria coletiva? Nulidade absoluta. O juiz tem que fazer tudo novamente. Então, a minha sentença vai ser nula e o juiz vai fazer. Então, o primeiro princípio, individualização da pena. E ela tem que ter os 3 destinatários que nós vamos falar agora. Os 3 destinatários, que é o legislador, que é a nossa cominação da pena, o juiz tem que respeitar. A combinação que nós falamos hoje lá, alternativa, aplicabilidade alternativa, cumulativa, paralela ou isolada. Então, eu, juiz, é o primeiro que é pré-requisito que eu tenho que respeitar. Segundo, a individualização ela tem que ser concreta. O juiz tem que fazer a dosimetria certinho, tem que passar lá pelas circunstâncias, agravantes e atenuantes, tudo. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, bonitinho. E a última que nós temos é o Estado. O Estado que vai fazer o papel dele. Qual é o papel do Estado? A execução da pena. Então, nós temos aí a individualização da nossa pena e automaticamente a aplicação dessa pena, ela tem que passar por esses 3 destinatários. O juiz, né, que vai fazer aqui a cominação, que vem descrita pelo meu legislador. Ah, se eu cometi um delito que não tem a cominação da minha pena, como é que eu vou fazer? Não tem, não é crime então. Porque todos os nossos crimes automaticamente têm preceito primário e preceito secundário. Tem o quê? O nosso artigo tem lá o nosso tipo legal que vai encaixar bonitinho ali. Lembra quando vocês estudaram aí a interpretação das normas? E aí você vê, por exemplo, matei alguém. Nosso verbo nuclear aqui encaixa exatamente no que o réu fez. Ele matou alguém. Homicídio.
Aí nós temos aí o artigo 155, subtrair para si ou para outrem. Ah, o João furtou o Paulo e deu para Maria. Aí quais são os verbos nucleares que eu vou utilizar? Subtrair para si ou para outrem. Já está lá a previsão dentro do nosso tipo penal. Então, o meu preceito já traz todas as informações e automaticamente a nossa pena embaixo. O juiz vai fazer o quê? Vai fazer a combinação, vai fazer aqui a dosimetria, com base em todas as circunstâncias, nós vamos passar pelas 3 fases da dosimetria da pena e depois nós chegamos a uma pena base. E quem vai fazer a aplicabilidade dessa pena base é exatamente o Estado que vai executar. Aí vocês vão falar, professor, mas você falou que o Estado é o titular da ação penal? Sim, mas o Estado também que vai te cobrar a punição aqui com relação à pena. Então, quem vai executar é exatamente o Estado. Vamos fazer uma linha do tempo dentro do nosso direito penal e processo penal para vocês entenderem o contexto geral até a execução, até a lei de execução. Porque a gente está estudando a pena e a lei de execução também, paralelo, as duas. E aí vocês vão falar, professor, mas por que eu tenho a execução aqui na aplicação da pena? Então, eu, juiz, já fiz a dosimetria, a segunda parte é com o Estado para execução da pena. Na nossa linha do tempo, né, dentro do direito penal e do processo penal, o que nós temos? Nós temos o cometimento, vamos pegar o exemplo do homicídio, procedimento é do tribunal do júri, é um pouquinho diferenciado. Vamos pegar um furto, né? O furto vai no procedimento comum ordinário, que aí nós não vamos para o tribunal do júri para a sessão plenária. O João cometeu um furto, né? Foi lá o Ministério, primeiro, inquérito policial, né? O João comete o furto, nós temos lá um boletim de ocorrência, eu tenho a prisão em flagrante, APF, inquérito policial, investigação aqui no inquérito policial, a parte do delegado foi toda feita no inquérito policial, em seguida, o delegado fez o relatório final, que encerra o inquérito, encaminhou para o Poder Judiciário recebe o inquérito, encaminha para o Ministério Público ou encaminha direto, vai depender isso aqui da organização judiciária. O Ministério Público recebe o inquérito policial, ele verifica se tem indícios de autoria e materialidade. Se tiver, ação penal, ele oferece a denúncia, que é a peça inicial aqui para a nossa fase judicial. Ingressou com a nossa ação penal, com a nossa denúncia, o juiz recebe a denúncia, depois que ele recebe a denúncia, ele dá uma decisão, recebendo essa denúncia, determina a citação do réu, o réu é citado, depois temos a audiência, tem muita coisa aí, mas é uma linha sintética para vocês. Audiência, depois da audiência nós vamos ter uma sentença penal condenatória ou sentença penal absolutória. Se eu tenho uma sentença penal condenatória, é aqui que o juiz vai aplicar exatamente o que nós estamos estudando. Então, o juiz lá da vara criminal vai aplicar a dosimetria da pena. É ele que vai analisar que tipo de pena vai caber aqui, né? No nosso caso, é um furto. Que tipo de pena que ele vai aplicar? Qual a combinação da pena que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a cumulativa, que lá fala pena de tanto a tanto e multa. Então, ele vai aplicar 2 anos, 3 anos, mais a multa. Dentro da sentença penal condenatória. Terminou, transitou em julgado, e aí vocês vão falar, professora, eu já li sobre trânsito em julgado de sentença, que tem que exaurir todos os recursos. É o entendimento do STF. Beleza. Exauriu toda a possibilidade de recurso, minha sentença transitou em julgado, significa que transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, terminou aqui, eu, juiz da vara criminal, vou encaminhar para a vara de execução. Aí o juiz da vara de execução vai receber ali o meu processo e vai dar início exatamente ao cumprimento da pena, a lei de execução. Aí ele vai ali falar, ó, o João já está preso. Sim, se o João já está preso, ele vai ficar aqui, o juiz determinou que ele vai ficar 2 anos e 30 dias e ainda vai pagar uma multa de mais
300 dias, 200 dias ou horas, vai depender de como o juiz vai aplicar a multa. Beleza, aí sim ele vai estar cumprindo ali a nossa prisão-pena. Então, todo o efeito de tudo que nós estamos estudando é exatamente para essa fase do nosso direito penal. Tudo bem ou vocês me abandonaram? Wallace, cadê você? Tudo bem. Tá tranquilo? Tudo bem, estou aqui. Então tá bom. Vocês conseguiram visualizar o porquê da teoria da pena agora que nós estamos estudando, a aplicação da pena? Sim ou não? Para vocês acordarem, então eu vou passar o exercício para vocês fazerem, para a gente conversar sobre tudo que nós falamos até agora. E essa parte eu preciso de muita atenção de vocês. Então, nós vamos deixar ela para a próxima aula. Que aí nós já vamos começar falando aqui dos nossos regimes diferenciados, como é que nós vamos aplicar, quais são os pressupostos que a gente precisa. Então, o sistema de critérios aqui da aplicação bifásico, trifásico, como é, para a próxima sexta-feira. Mas aí nós vamos fazer um acordo de chegarmos cedo, na próxima sexta, para que vocês não fiquem aí, a gente não perca muito tempo e vocês consigam chegar com a cabeça mais fresca para a gente fazer essa parte que requer muito cuidado e atenção de vocês, tá? Vamos fazer essas questõezinhas aí para vocês acordar? Eu acho que ou vocês já estão bebendo ou vocês me abandonaram. Nada disso, professor. Estamos acordados, escutando, tentando aprender. Isso, professor, todo mundo eu sou evangélico, todo mundo. Ninguém bebe. Tá. Semana passada, eu me recordo muito bem que alguém, professora, vamos, já tá na hora, o churrasco, a cerveja, não sei o quê. Vocês acham que eu não sou boa de memória, né? Tá achando? Vamos lá, eu já mandei aí a atividade para vocês. Tá no link aí do grupo do WhatsApp, já. Vocês vão acessar as questões pelo Google Forms. Vocês vão primeiro colocar o nome de vocês. Vocês já fizeram atividades no Forms, não já? Provas? Já sim. Já sim. Aí, professor, primeiro gole de água nesse tempo todo? Não, segundo. Segundo? Para respirar um pouquinho, né? Que eu fico vigiando. Meu Deus. Eu fico me vigiando aí para ver se... Professor, você dispara, nem água tu bebe. Vamos lá fazer a atividade. Só que assim, eu não quero que vocês me encaminhem. Vocês vão fazer a atividade, vai deixar na tela de vocês. Aí, terminamos, professora. Vamos dar aí, ó, são 9h30. 10 minutos é o suficiente. Rapidinho. É fácil. Vai fazendo aí, vocês vão me falando. Quando vocês terminarem, vocês vão me falar, professora, terminamos. Mas deixa eu ver se realmente, se eu botei 5. 5 questões é 10 minutos. Deixa eu ver. É sim, 10 minutos é suficiente para vocês fazerem. Então, 9h30, 9h40 a gente começa a corrigir. Não encaminhem para mim. Vocês vão corrigir junto comigo. Não, eu não quero que vocês encaminhem aqui agora para ver se tirou 10, 100, 80, não. Isso não importa. O importante é que vocês deixam na tela para a gente corrigir junto. Aí eu vou corrigindo e vocês vão vendo. Se vocês erraram, e aí vocês vão marcar certa. Aqui o importante é fazer a questão, não é acertar ou errar, não. Mas para vocês aí no primeiro contato é para ver se vocês estão entendendo a matéria, se vocês estão fixando aí na cabecinha de vocês um pouco do conteúdo para responder sem pesquisar nada, tá? Vamos começar aí sem corrupção. É o primeiro ato para a gente mudar o nosso Brasil de forma diferenciada. A gente muda nas pequenas coisas. Façam com tá vendo? Tá, Walter? Com o que vocês aprenderam hoje, na aula passada. Professora, só um detalhe. Nós temos que conseguir ler aqui. A senhora está meio acelerada. Se você não ficar falando, não consigo ler, não.
Ai, gente, isso é um fácil. Vai lá, então. Não vou falar nada, vou ficar calado. Peraí que eu vou até terminar o plano de ensino de vocês, tá? Já subi material para vocês no AVA, mas eu vou sempre disponibilizar para vocês no grupo. Se eu não mandei esse slide, eu vou mandar. Professora, é para Oi. responder no celular, é? Hã? É para responder aqui no próprio celular? Pode ser, não pode? Pode. Mas o meu não tá. Eu vou clicar aqui na resposta, não dá de jeito nenhum. Vou enviar Mas, para o aqui. mas sabe o que aconteceu? Você não fez login. Se você não fizer, você não responde. Deixa eu abrir de novo aqui. Lembre-se sempre que vocês têm que estar com o e-mail logado, senão o Google não permite. Mesmo que seja outro, não precisa ser do Google, mas tem que estar logado o celular. A gente já pode ir para a boate, ó. Para vocês ficarem animados aí.
Não é para enviar, né, professora? É só Não. para que ela vai corrigir, né? Aham. Então vamos lá? Falta 2 minutos. Ah, tá, ok. Mas todo mundo terminou, a gente pode começar. Eu acho que não. Bora corrigir? Bora lá? Bom, Bora? Não vai dar tempo da gente Bora. ver. Pronto. Pronto? Deixa eu abrir a minha aqui, o Google para ver. Professora, vai ter que. Como é que vai mostrar isso aqui para você? Essas questões, As elas vão respostas. chegar aqui para mim. Ah, então tem que enviar, tem? Agora não. Deixa elas aí. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. Ok. Vamos lá, questão número 1. Meu Google Forms travou. Ah, abriu. Vamos lá, questão número 1. A ideia de punição é assunto base para a construção de um sistema penal democrático. Não é à toa que, no decorrer da história, pesquisadores, juristas, doutrinadores, bem como a jurisprudência, tratam de tentativas de justificação dos fins que se pretende alcançar com a aplicação das penas em âmbito do direito penal. Em observância ao nosso Código Penal de 1940, marque a alternativa correta com relação aos fins atribuídos à pena no caso brasileiro. Qual é que vocês marcaram? Letra D. se eu tiver errado, a senhora corrige, mas é a D, né? Muito bem. O que nós estudamos hoje? Apareceu, João.
Teoria mista, né? Unificada e Teoria eclética. mista. Eu marquei a D. Ó, o Paulo apareceu mesmo para falar com a gente agora. Então, aí a alternativa correta é exatamente a letra D. Código Penal adotou, né, o Código Penal de 1940, adotou a teoria mista, unificada, eclética, que reflete na unificação das ideias de retribuição e de prevenção. Aí nós falamos sobre prevenção geral e especial, com a finalidade para a aplicação da pena. Perfeito, é essa daí mesmo. A2, o que vocês marcaram? Juliano? Eu marquei a letra D, eu não quis falar porque eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu tô meio mas eu marquei a letra D, viu? Eu marquei a C. A C, o Código Penal de 1940, em junção com a jurisprudência, adotou como única justificação a retribuição, tendo a pena como fim de si mesma. Essa única aí já matou a questão. Única, não. A única justificação é a retribuição? Não. A teoria mista, lembre sempre, é uma mistura da absoluta e da relativa. Então, aí nós temos a parte da retribuição e também a parte da prevenção, que é aquele ali, a parte do direito de punir, a ameaça, a punição em si mesmo, mas também nós temos o lado da prevenção, tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial. Lembra lá a prevenção voltada para inibição, para intimidação na comunidade. Já a prevenção especial está voltada exatamente para o preso, para a reeducação, a socialização do preso. Tá ok? Alguém marcou alguma outra que queira falar? Vou ler a alternativa para vocês. De acordo com a ideia de prevenção geral que foi construída em reação ao caso brasileiro, tal justificativa é adotada para a aplicação da pena no Brasil? Não, porque nós não adotamos só a prevenção geral, a gente adota a retribuição e a prevenção geral. De acordo com o desenvolvimento de bases estatísticas para o direito penal, chegamos ao entendimento de aplicação da teoria utilitária unificada, que incorpora o modelo da civil law e common law. Vocês estudaram já o que é o modelo civil law e o modelo common law. Primeiro que não utilizamos a teoria utilitária, que seria uma teoria única para a aplicação da pena. Nós não temos essa teoria, a nossa é mista, com duas finalidades, não uma única finalidade. E o nosso sistema adotado não é o common law, nós adotamos o civil law. Civil law significa que a nossa base é de leis codificada, não é de costumes, como o common law. O common law, o sistema não tem código, é com base nos costumes, nas decisões reiteradas. Assim, nós temos como exemplo quem? A Inglaterra. A Inglaterra utiliza aí o sistema common law, mas o nosso não, é todo codificado. Não é com base em costumes, é com base no que está descrito nas nossas normatizações. Professora, Oi? só abrindo uma aspas aí rapidinho, eu falo mal do professor Nenser direto, né? Mas ele, no primeiro semestre, ele deu História do Direito e ele foi bem enfático e foi um excelente professor na História do Direito. Ele deixou isso aí bem marcado para mim, por exemplo. Não sei. Nos sistemas, né, como law e civil law, né? Isso. A História do Direito é muito gostoso de estudar. Estuda também um pouquinho dentro de ED, né? Introdução ao estudo do direito. A gente estuda os direitos romano, greco, canônico, é muito interessante e ajuda a gente a compreender, tá vendo? Essas questões bobas que às vezes derrubam a gente por palavrinhas. Isso também está sendo visto agora também na filosofia do direito, né, professor? Também está retomando sobre isso. Justamente. Professor. Só sei que nada sei, né? Filosofia. De acordo com a legislação penal, um conceito clássico. De acordo com a legislação penal, a ressocialização do preso mediante o cumprimento da pena é o único fim determinado legalmente pela pena? Não, porque nós falamos exatamente aqui da nossa teoria da punição, mas também da ressocialização. Então, nós temos as duas modalidades, não é uma única. Tranquilos, vamos para a número 2. A número 2, ela vem falando exatamente sobre as alternativas para vocês marcarem lá embaixo qual se encaixa. Analise as alternativas a seguir sobre a penologia, que é a pena,
e assinale com verdadeiro ou falso as alternativas. Simples. Vamos analisar cada uma delas. A letra A característica essencial da teoria relativa da pena consiste em conceber a pena como um mal, um castigo. Teoria como um mal e um castigo é a teoria absoluta. A teoria absoluta, não é a relativa, é a teoria absoluta. Então, já está errada. Essa alternativa está errada. Não precisamos nem continuar a leitura. A letra B aí, né? A sequência. Para a teoria absoluta, a pena se justifica não para retribuir o fato delitivo cometido, mas sim para prevenir a sua prática? Essa é a finalidade? Tá falso. Tá Falso. falso. Estão Porque para trocadas. prevenir Trocada. é a delitivo. Elas estão trocadas. Olha, vocês estão demais. Falsa também. A próxima. A prevenção geral negativa ou intimidatória assume o papel de dissuadir os possíveis delinquentes da prática de delitos futuros por meio da ameaça de pena ou predicando como exemplo castigo eficaz. Já a prevenção geral positiva assume a função de reforçar a fidelidade dos cidadãos à ordem social e a que pertence? Perfeito, né? Teoria relativa, prevenção geral. E a prevenção geral negativa e a prevenção geral positiva. Essa está certa. A próxima. De acordo com a classificação sugerida por Ferrajoli, as teorias da prevenção especial podem ser formalmente divididas em teoria da prevenção especial positiva, dirigida à reeducação do delinquente, e a teoria da prevenção especial negativa, voltada à eliminação ou à neutralização aqui do delinquente perigoso. Certíssimo. E a gente vem falando dela sempre dentro da teoria relativa. Verdadeira. A última, a prevenção geral positiva, na concepção de Feuerbach, traduz a ideia de que a pena é efetivamente uma ameaça aos cidadãos para que se abstenha de cometer delitos, dizer que é uma coação psicológica com a qual se pretende evitar o fenômeno delitivo. Aqui é uma prevenção geral? Hein? Negativa ou positiva? Essa É uma eu não sei. prevenção geral negativa. Só trocou a palavrinha positiva por negativa. É uma prevenção geral negativa. Porque a prevenção geral negativa é aquela que vem para coibir. A prevenção geral positiva já vem aqui para o lado do preso para reeducação, para educação, para socialização. Então, essa também está falsa. Então, diante disso, qual é a nossa alternativa correta? A letra D, só sobrou ela. D de dado. Perfeito. Eu tinha para B. D de dado. É verdade. Aí a questão número 3, então, era muito fácil depois que vocês fizeram a segunda, não é? Porque ela vem exatamente trazendo a teoria relativa e especial negativa. Qual é a que vai encaixar perfeito aqui? Eu acabei de falar. Eu coloquei, né, a letra E. Letra E de escola. A pena tem a finalidade social, com a aplicação de medidas restritivas de direito do apenado de forma a neutralizá-lo. É exatamente a nossa teoria especial negativa. Tranquilos aí? A pena possui um retributivo do mal praticado? Essa aqui é a teoria absoluta. A letra D é a teoria absoluta. Teoria relativa que sempre vai trazer prevenção geral, negativa e positiva, especial, tá? Ela E por que a B não, professor? A letra B? É. A reprimenda da pena tem a finalidade de ressocialização positiva. A positiva. A positiva. É. A 4. A 4 é a mais fácil. Vai lá. O que vocês colocaram? Só a resposta, né, professor? É eclético mista, né? Eclético mista. Perfeito. Essa daqui pode cobrar na prova, todo mundo vai acertar. Isso aí. Eclético mista, né? A número 5, vamos lá já para a nossa última. A número 5.
Assinale a alternativa correta em relação ao instituto da pena prevista na Constituição Federal Brasileira. Tudo que eu disse Você está no hoje. artigo 5º da Constituição. Isso, as permissivas e Ela as... falou isso hoje, né? Falei isso hoje. E Essa aí, qual que vocês marcaram? Não há A nenhuma hipótese de pena de morte a ou trabalho privação, forçado. restrição, letra C. Letra C. Letra C. Ó, a privação, a restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social, a alternativa à suspensão ou interdição de direito, são espécies de Isso aí é um penas... rol taxativo também, né, professor? Não, esse é um rol exemplificativo, tá? Lembra? Esse é exemplificativo. As proibidas são taxativas. Essa é exemplificativa. Tá ok? Aí as outras alternativas são princípios, o racismo constitui prática afiançável, não é inafiançável o crime de racismo. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, mas pode haver pena. Dizer que é um dos nossos axiomas, Princípio né? da reserva legal, né? Esse aí? Princípio da reserva legal, da anterioridade, tudo junto, que é exatamente não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem combinação legal. E é exatamente um dos nossos 10 axiomas aí que eu pedi para vocês copiarem. A letra B, não há em nenhuma hipótese pena de morte ou trabalho forçado no Brasil. Existe pena de morte no Brasil? Sim. Sim, declarado. Perfeito. A letra A, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos de bens ser, nos termos da lei, estendida a seus sucessores? Não pode. Nem a pena vai passar, nem a indenização vai passar. Indenização só com relação ao que ele recebe e a pena a mesma coisa. Então, já estava errada por aí. Pronto, encerramos aí a nossa aula, ainda faltando 4 É para enviar, professora? Agora todo mundo envia. Clique em enviar. Pronto, só sexta-feira que vem? Só sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente começa aí com corda total. Só 64. Ah, é Por verdade. causa do tempo, eu fiquei nervosa, entendeu? Eu estava indo até bem, eu acertei a primeira, acertei 3. Só que aí, quando falou assim, ó, falta 1 minuto, pronto. Eu lia, mas não entendia mais nada. Mas, criatura, eu disse que não era para mudar. Pois é, que eu errei esse finalzinho. Pois é, esse finalzinho que eu errei, eu sabia, só que eu fiquei nervosa para mandar logo. Não, Entendeu? Vamos ver a próxima que você já sabe. Oi. Eu errei uma questão, mas eu corrigi e enviei, porque eu também não sou tão assim, né? Não, mas não, o intuito não é esse. Pode enviar certo, errado, isso não é o problema. O que eu quero é que vocês, por exemplo, na primeira vez que vocês fizeram, para vocês verem o que vocês erraram. Por exemplo, você errou uma, tá? Foi, às vezes, questão de interpretação, mas todos foram muito bem. É isso que vocês... Eu achei que o tempo foi muito corrido também. É muita leitura. Direito é fogo. Professora, eu não consegui É você que é lento, a número você já está de 5. idade. Verdade. Peraí, só um pouquinho, vamos ver quem é que pediu para explicar alguma. Todo mundo pode enviar, mas alguém pediu. Foi o Paulo? Fui eu, professora. A 5, que eu não consegui escutar ela. A 5, vamos lá. A questão número 5 é exatamente o que nós falamos hoje, de acordo com o artigo 5º, inciso 46 e 47 da Constituição. As nossas penas, o nosso rol taxativo e o nosso rol exemplificativo. A alternativa correta é a letra C, que traz exatamente o rol exemplificativo. A privação de ou restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos são espécies de penas constitucionalmente previstos. Tá certinho? As outras estão erradas e aí eu expliquei cada uma. A primeira que fala que a pena não vai passar do condenado, mas que a obrigação de reparar o dano pode, eu já falei hoje, não pode. A outra, a letra B, é que não haverá pena de morte, nenhuma hipótese, sim. A pena de morte é exatamente em guerra declarada. E a letra D, que não há crime sem lei anterior que o defina, mas pode haver pena, também não pode. Até que falei, é um axioma nosso. E o último é o racismo. O crime de racismo é um crime inafiançável.
Então, ó, um abraço para vocês, estudem, façam as questões subjetivas que eu encaminhei, já o link para vocês, já está no AVA também. Leiam o material que eu mandei. Eu mandei material para vocês? Mandou, eu li. É? Perfeito. Leia de novo quem ficou com dúvida, quem não conseguiu aí. Tem alguma coisa lá no APA, professora? Lá no AVA, só para vocês irem. Todo o material que eu mandar para vocês é o mesmo que eu vou postar no AVA. Então, lá no AVA tá até mais sintético, porque eu coloco o PDF ou o PowerPoint, ele não está admitindo. Então, eu botei mais sintético e eu encaminho tudo para vocês. Então, um abraço para vocês, bom final de semana. Professora, Muito bom. Oi. na sua casa não tem Red Bull, não, né? Não tem. Vai Não devagar. Vem, fica tranquila, tem um feriado. Sexta-feira que vem, a senhora chega aí tranquila, viu? Eu acho que eu não vou estar assim no 12, não. Toma um chá de capim santo, professora, de erva Aí cidreira eu para ficar bem. durmo. Gente, vocês não têm ideia do tanto que a minha pressão é baixinha. Mas se eu fizer isso, eu capoto. Boa noite, professora. Boa noite, colegas aí. Boa noite, doutora. Boa noite a Meus amigos. todos. Bom final de semana para Boa noite a vocês. todos, boa noite, professora. Boa noite, Rosângela. O Germano, boa noite para você. Ele nem se manifestou no nosso grupo. O Carlos falou um pouquinho. Ó, Boa noite, professora. Boa noite, Carlos. Bom final de semana, feriadão aí para vocês. Curtam e leiam muito direito penal, tá? Leia. QSL. Maria Aparecida, tchau. Professora, tchau, boa noite. Oi, boa noite. Feriado, bom final de semana, Feriado. até sexta-feira. Até sexta-feira, se Deus quiser, para a gente continuar aqui o estudo da teoria da pena. Ó, eu vou ver exatamente. Muito bacana. Que bom. Precisa aprender, né? Mas a gente vai aprender. Bem legal. A gente vai aprendendo devagar. Vai com Hein, calma, professora, vai dar tudo o certo. link que está no AVA hoje não abriu, não. Você abre amanhã. Vou botar outro lá de novo para ver se aquele Pra lá mim tá não com. Não. Não, né? Não. Tá. Eu acessei 2 vezes e não abriu, não. Tá, vou dar Fala uma... que tá com erro. Tá? eu acho A que não ser que amanhã, porque os outros começou assim, aí depois não, abriu, mas o AVA não tá abrindo. Agora eu fui tentar abrir o AVA aqui, não tá funcionando. Vou esperar ele voltar e eu vou verificar. Semestre passado não tive problema com AVA, mas esse semestre, só pela misericórdia de Deus. Fala que eu não estou matriculada, fala que eu não sou aluna. Eu falei, eita, não, será possível?